vida deles. Meu Deus, retomando também o teu filho nesta noite, que trará a palavra do Senhor aos nossos corações. Sim, Espírito Santo, meu Deus, Espírito Santo da verdade, preparar, Senhor, o nosso coração, preparar, Senhor, os nossos ouvidos, ó Deus, para que nós possamos estar atentos a ouvir, meu Deus, o que o Senhor tem para nós nesta noite. Que nós possamos sair daqui renovados, que nós possamos sair daqui, meu Deus, avivados, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, que é a maior revelação, meu Deus, nos últimos tempos. Fala, Senhor, poderosamente em cada coração, porque o Senhor conhece a necessidade da Tua igreja, o Senhor conhece, meu Deus, e que cada um veio aqui nesta noite buscar do Senhor. Fala, Espírito Santo, em cada coração. Usa, Senhor, o Teu filho nesta noite, ó Pai. Fala com poder e autoridade, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos, ó Deus, para que o Senhor venha se agradar de nós. Confirma, meu Deus, a bênção e a vitória, em nome do Senhor Jesus, amém? Receba o servo do Senhor com palmas bem alegres, bem felizes. Palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem tem essa paz pode aplaudir ao nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Para mim é um motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui nesta noite, cultuando a Deus juntamente com a amada igreja, amém? Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer pelo convite do pastor Valdilei. Como a minha mãe disse, vamos orar em favor da vida dele, da vida da família dele, orar pela saúde, para que Deus possa trazer o remédio, trazer a solução, trazer a cura e repreender todo o mal, amém? Quero louvar e agradecer a Deus pela presença de cada irmão, de cada irmã que se fazem aqui presentes, que Deus possa abençoar a cada um e que nós venhamos sair daqui não da mesma maneira que entramos, mas que nós venhamos sair daqui alimentados, revigorados e fortificados pelo poder da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Sem perca de tempo, abra a vossa Bíblia em Atos capítulo 12. Você que trouxe o seu exemplar bíblico, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1, amém? Glória a Deus, aleluia. Os irmãos fiquem à vontade para adorar, para exaltar o nome santo do Senhor, amém? Glória a Deus, santo é o Senhor. Atos capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus é fiel e a sua misericórdia dura para sempre. Tenho certeza que o Espírito Santo tem uma palavra para a minha e para a sua vida aqui nesta noite, amém? Como minha mãe disse, viemos aqui para ouvir não aquilo que queremos ouvir, mas ouvir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações nesta noite, amém? Porque Jesus está voltando e Ele quer aperfeiçoar a igreja para nos arrebatar brevemente, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, ou 16 soldados, amém? Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Com a sua Bíblia aberta, coloque no seu banco, por gentileza. Vamos fazer uma rápida oração para que o Espírito Santo possa falar conosco nesta noite da maneira como Ele desejar, amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do Teu Espírito Santo. Eu nada sei, eu nada
nada sei, nada posso e nada sou. Mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Tu és o dono de toda sabedoria e poder. Meu Pai, eu peço a Ti que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja nesta noite. Eu peço a Ti, meu Pai amado, compaixão, piedade, que Teu Espírito Santo venha bradar nesta noite, venha revelar o mais profundo e o escondido da Tua palavra, que é viva e eficaz. A Tua palavra que é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra junto em medula e é apta para discernir as reais intenções do coração do homem. Meu Deus, fala, pois o Teu servo te ouve. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui como embaixador do céu. Estou aqui como porta-voz do Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, meu Pai. Espírito Santo, abre os corações, abre os ouvidos, Senhor, pois o Senhor é o único que pode levar o homem ao arrependimento, meu Pai. Vai tocando os corações, vai quebrantando os espíritos endurecidos, e que a Tua palavra venha surtir efeito em cada vida e cada alma que está aqui nesta noite, e na minha vida também, Senhor. Eu entrego, meu Pai, a Tua igreja nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Podemos assentar com aquelas palmas de vitória para o Senhor Jesus. O apóstolo Tiago fazia parte dos outros 11 apóstolos que nas quais o Senhor Jesus escolheu, confiou para dar continuidade ao seu ministério aqui na terra. O apóstolo Tiago, sabendo da sua responsabilidade, ele começou a cumprir o ide de Cristo, que era ide e pregai o evangelho a toda criatura. Tiago, então, por sua vez, começou a pregar o evangelho, pregar a palavra, pregar a verdade para o povo. E os fariseus, percebendo que a palavra que Tiago pregava fazia com que o número de cristãos cresciam cada vez mais, os fariseus começaram a se encher de uma grande inveja, e usados por Satanás, eles tentavam de todas as maneiras barrar, calar a voz de Tiago e dos demais apóstolos, que estavam pagando o preço para levar mais e mais almas ao arrependimento, para levar mais e mais almas ao conhecimento de Cristo, que morreu naquela cruz para salvar, para libertar, para remir, para providenciar salvação para aqueles que antes estavam perdidos, para aqueles que antes estavam enfermos e sem esperança. O diabo tentava de todas as maneiras calar a voz e barrar, censurar os crentes e impedi-los de pregar a palavra, impedi-los de pregar a verdade, que era as boas novas, o evangelho de Cristo, porque os fariseus perceberam que estava tendo efeito aquelas palavras, estava surgindo efeito, porque o número de cristãos estavam crescendo, e por inveja, eles então começaram a levantar uma grande perseguição contra os apóstolos do Senhor. Primeiro, como nós lemos em Atos capítulo 12, no versículo 1, eles então pegam Tiago e apresentam para Herodes, e o povo queriam que matassem Tiago a fio da espada. É isso que acontece para todos nós que queremos pregar as boas novas, pregar a palavra de vida eterna, pregar a verdade. Os religiosos da atualidade não querem ouvir a verdade do Senhor. Os religiosos rejeitam a palavra, rejeitam a verdade do Senhor, porque o seu coração está tão duro, os seus ouvidos estão tão agravados para não ouvir a verdade, para continuarem a viver com a multidão de pessoas que eles estão granjeando, pregando mentiras, pregando coisas terrenas, pregando aquilo que não convém com o evangelho, porque os fariseus, a intenção deles é usufruir da lã e da gordura da ovelha. Os fariseus são um povo interesseiro que quer apenas a riqueza que aquele povo pode oferecer para eles, mas eles não se
não se importa com a santificação do povo, não se importa em colocar o povo novamente para diante da presença de Deus. Eles colocam fardos pesados, não ajuda nem com um medinho aquele povo a carregar a carga, porque a intenção deles é apenas usufruir dos bens, usufruir daquilo que o povo pode oferecer, e para isso eles precisam omitir a verdade, eles precisam calar os profetas, porque eles sabem que quando alguém começa a pregar a verdade, por muitas das vezes a igreja esvazia, a igreja às vezes não tem muitas pessoas, porque muitas pessoas já não querem mais ouvir a verdade, já não querem mais se santificar, já não querem mais se arrepender, já não querem mais saber da vontade de Deus para a vida delas. E é por isso que esses fariseus religiosos tentam de todas as maneiras iludir o povo, levando a eles a um evangelho anátema, a um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, um evangelho terreno, um evangelho sem cruz, um evangelho onde o homem não é confrontado, onde o ego do homem não é confrontado, porque os fariseus querem encher a igreja, querem encher o templo, mas não querem povoar o céu, querem encher o templo, mas não querem levar o povo ao arrependimento, à reflexão, a levar o povo ao conhecimento daquilo que Deus quer para a vida delas. Mas eu acredito que ainda tem uma geração que tem fome e sede de justiça. Ainda existe uma geração que tem fome de ouvir a verdade. Ainda existe um povo que tem fome e sede de ouvir uma palavra de confronto, uma palavra que leva ela ao arrependimento, um evangelho da cruz que leva ela a se aperfeiçoar nos caminhos de Deus que é perfeito, um povo que ainda tem desejo de entrar pela porta apertada e o caminho estreito que leva para a salvação. Eu ainda acredito em um povo, em uma juventude que ainda tem interesse de ouvir aquilo que Deus quer falar para elas, uma geração que não tem comichão nos ouvidos, uma geração que não fica inquieta quando Deus começa a apertar, quando Deus começa a corrigir, porque eles reconhecem que quando Deus corrige é porque Deus ama, é porque Deus quer bem, é porque Deus quer salvar. Mas a geração que infelizmente tem comichão nos ouvidos é como o vento, não sabe para onde vai e não sabe para onde vem, fica em qualquer roda de vento de doutrina, uma hora está numa igreja, outra hora está em outra igreja e não para quieto. Sabe por quê? Porque eles não estão à procura da palavra, estão à procura de doutores e pregadores que pregam aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que Deus quer falar para a vida delas. Glória a Deus. E tem muitos pregadores que pararam de pregar o evangelho, pararam de pregar sobre o arrependimento, a santificação, porque isso não dá fã-clube para eles, isso não gera agenda, mas gera perseguição, fecha as portas. Muitos não querem pagar o preço pregando aquilo que Deus manda pregar, porque sabe que vai acarretar para eles mais perseguidores, mais inimigos, mais pessoas que vão odiar Ele. Mas eu tenho certeza que aqueles que pregam a verdade, eles pregam não para ter mais agenda, não para ter status, não para ter riqueza, mas é para morar no céu, porque tudo que está aqui vai passar, mas a coroa de glória vai permanecer eternamente, a vida eterna vai permanecer eternamente, e é isso que queremos conquistar, é a vida eterna, é morar eternamente lado a lado com Deus. Riqueza passa, agenda passa, as pessoas passam, mas aqueles que permanecem na presença de Deus vão viver eternamente lado a lado com o Senhor, e é esse o nosso foco, é esse o nosso objetivo. Porque os fariseus, além deles não entrarem, eles ainda tentam interromper a passagem das outras pessoas. Eles não querem que as outras pessoas entrem para as bordas do Cordeiro, porque nem eles podem entrar. Mas aqueles que pregam a verdade, Ele quer morar no céu e quer levar aqueles que os ouvem para morar no céu também. Esse é o objetivo do apóstolo Tiago. Ele, por mais
que era perseguido, caluniado, ele não parou de pregar a verdade. Até porque Cristo já tinha alertado para ele que por seguir a Cristo, ele enfrentaria muitas aflições, seria perseguido, seria odiado, poderia até ser preso e morto por causa do Evangelho. Mas isso não assustou Tiago, porque o que mais preocupava Tiago era propagar o reino de Deus e alcançar a sua salvação, que valia mais do que ouro, do que prata, do que amizade, do que família. A salvação valia muito mais para ele. E ele não parou de pregar a palavra. Ele não se deixou levar pelas suas emoções, pelo seu cansaço, pela sua fadiga. Ele não se deixou levar por isso, porque ele sabia que Deus estava com ele. Tiago era um homem de oração cheio do Espírito Santo. Aquela igreja de Atos, irmãos, era um povo diferenciado. Eles não eram um povo comum. Era um povo incomum a igreja de Atos. Porque aquela igreja era uma igreja de oração, era uma igreja cheia do Espírito Santo, e era uma igreja que tinha compromisso com a palavra. A preocupação daquela igreja não era colocar a arca da aliança aqui dentro, não era colocar talit e quipá, não era colocar roupa de saduceus, de fariseus, de sacerdotes, não era pintar a igreja de preto e colocar jogo de luz. A preocupação dos apóstolos era a oração e o ministério da palavra. Essa era a preocupação daquela igreja, a oração e o ministério da palavra. E era por isso que aquela igreja era inabalável. Aquela igreja era forte, porque ninguém conseguia enganar elas, ninguém conseguia iludir aquela igreja, porque elas sabiam da palavra. E a palavra de Deus jamais nos deixará confundidos, porque o Espírito Santo é o que nos guia em toda a verdade. E a verdade é quem, Alci? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que liberta, é essa verdade que nos guia. Não é o que o homem fala, não é o que o pastor fala, não é o que o bispo fala, é o que a palavra do Senhor diz. A gente apenas transpassa, a gente apenas dá um respaldo para a igreja, mas a igreja precisa verificar se aquilo que o pregador fala, o pastor fala, condiz com as Sagradas Escrituras. Precisamos ser como os crentes bereanos. Enquanto Paulo pregava em Bereia, os bereanos estavam com a Bíblia aberta, conferindo se aquilo que Paulo pregava era bíblico ou não. É isso que precisamos ser nos dias de hoje. Quando ouvir alguém pregar, estarmos com a Bíblia aberta, conferindo se aquilo que ele prega vem da palavra ou vem dele mesmo. Se nós fizéssemos isso nos dias de hoje, não seríamos tão enganados e confundidos pelos falsos profetas que estão brotando do chão. Os falsos profetas, lobos em peles de cordeiro, que já estão assumindo as tribunas, os púlpitos, pregando uma heresia para o povo, e o povo que não tem conhecimento da Bíblia vai e dá ouvidos para eles, é frustrado e depois quer colocar a culpa em Deus, sendo que na verdade Deus já deixou a palavra dele. Somos nós que deixamos de ler a palavra, nós que deixamos a Bíblia fechada dentro de casa, a Bíblia cheia de poeira e telha de aranha e o nosso celular limpinho, porque a gente prioriza mais as redes sociais, a tecnologia, do que o mundo espiritual, do que a palavra, do que a oração, do que o jejum. É por isso que existe uma geração que está derrotada, fracassada, depressiva, ansiosa, porque viraram as costas para Deus, confiando naquilo que o homem fala. E a palavra do Senhor diz em Jeremias: maldito o homem que confia no homem. E eu vou ser mais radical ainda, quando a Bíblia diz que confia nele mesmo, porque nós somos homem também. Nós devemos confiar em Deus, na voz silenciosa do Espírito Santo, que jamais deixará a gente confundido. E quando a gente dá
mais lotados? Porque as igrejas estão se esvaziando e as boates lotadas de pessoas? Por que hoje a igreja chama 20 e vai só 5 e o mundo chama 50 e vai 200? Porque amaram mais a criatura do que o Criador. Amaram mais em fazer as suas vontades do que conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estamos percebendo que estamos vivendo um dos maiores declínios morais, éticos e espirituais nos dias de hoje. A salvação, irmãos, é algo difícil, não é impossível, é difícil. O céu a gente toma força, e é por isso que poucos estão perseverando, poucos estão prevalecendo. Porque Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz diariamente e siga-me. Mas poucos querem carregar a cruz, poucos querem renunciar. O céu não é para multidões, o céu é para aquele que perseverar até o fim. Quando eu li o livro de Atos, eu fiquei envergonhado, porque tem pessoas que saem da igreja por causa de poucas coisas, enquanto no livro de Atos pessoas eram mastigadas por leões, entregavam suas vidas a Cristo, sendo queimadas no jardim de Nero, enquanto pessoas eram perseguidas por Saulo, brutalmente assassinadas, vendo suas famílias sendo presas e torturadas, sendo obrigadas a blasfemar contra Cristo. Eu não vi aquela igreja blasfemar, eu não vi aquela igreja desistir, mas eu via que quanto mais a igreja era perseguida, mais o evangelho se propagava. E hoje, se o pastor olhar de mau jeito para o irmão vai embora da igreja. Se Deus cobrar algo para alguma pessoa, a pessoa vai embora da igreja. Se a pessoa que está na igreja não gostar da mensagem porque a mensagem foi dura, ela vai embora da igreja. Ela canta, alabasteira e palabaçu. Se Deus pedir renúncia, se Deus pedir conserto, a pessoa prefere viver na mediocridade do que experimentar algo novo da presença de Deus, e vai embora da igreja. Jovens vão embora da igreja porque não renunciam à vaidade, não renunciam àquilo que afasta ela da presença de Deus. Vemos a juventude, a mocidade indo embora de igrejas que têm doutrina para igrejas mundanas que têm a porta larga e o caminho espaçoso, mas que está levando eles à perdição. Eu fico observando as pessoas indo embora da igreja por causa de poucas coisas. E o que o Espírito Santo está mandando eu perguntar para alguém aqui nesta noite: o que você está disposto a sofrer por Ele na terra? Porque Ele se dispôs em morrer, a sofrer no teu lugar para te salvar. E o que você está disposto a renunciar? O que você está disposto a negar? O que você está disposto a perder nessa terra para ganhar uma vida eterna lá no céu? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pessoas sendo perseguidas, torturadas, mas estavam com a Bíblia na mão pregando a mensagem. Aquele povo não era normal. Aquele povo não era comum. Era um povo diferente, cheio do Espírito Santo. Um povo de oração. Não oramos mais como antes. Não jejuamos mais como antes. Qualquer luta, qualquer deserto, qualquer prova nos faz ficar em casa, mas não nos motiva a estar na presença de Deus. Perdemos a fé no Deus que abriu o mar vermelho, no Deus que fez uma coluna de fogo para guiar o povo durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite para guiar o povo, e uma coluna de fumaça durante o dia para guiar o povo no deserto. Paramos de acreditar em um Deus que fez chover 40 dias e 40 noites, um Deus que criou o mundo em 7 dias. Glória a Deus, aleluia. Na verdade foi em 6, no 7º ele descansou. Santo é o Senhor. Um Deus poderoso que tem todo o poder para solucionar os nossos problemas, e a gente prefere se desabafar com pessoas que não podem resolver nada para nós. Bate a mão nas costas, vai embora e esquece do nosso problema. Desabafamos com colegas de trabalho, com amigos,
Mas o problema persiste porque eles não têm o poder de solucionar os nossos problemas. Aleluia, Deus. Paramos de confiar em Deus que tem todo o poder para mudar o nosso cenário, para tirar a ansiedade, a depressão, a tristeza, a fadiga, somente na oração. Mas é nisso que o diabo está tocando. É nisso que o diabo está lutando dia e noite. É fazendo a igreja parar de orar. É fazendo a igreja parar de se consagrar, parar de ler a palavra, parar de priorizar as coisas de Deus. O diabo está lutando de noite para fazer as pessoas priorizar a terra, o trabalho, o dinheiro, a família, e as coisas de Deus vão ficando de lado. Sendo que o Senhor disse: buscai primeiro o reino dos céus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas coisas é o comer, o beber e o vestir, não é as demais coisas. Não está escrito as demais coisas na Bíblia, é estas coisas: comer, beber e vestir. Deus cuida disso, mas nós se preocupamos com o dia de amanhã. Somos ansiosos pelo dia de amanhã, sendo que o nosso Senhor disse: cuida cada dia o seu mal. Entrega a sua ansiedade nas mãos do Senhor, porque até que Ele tem cuidado de vós. Amém, Jesus, glória a Deus. Tiago, então, ele é entregue nas mãos de Herodes, e Herodes apresenta Tiago para o povo, e o desejo do povo é matar Tiago. Porque aqueles que pregam a verdade, muitos querem ver a derrota, querem ver aquela pessoa calada, morta, porque está confrontando o sistema religioso, está confrontando o sistema pecaminoso, adúltero deles. Mas eu percebo aqui que mesmo diante da morte, Tiago, ele não foge, ele não se amedronta, ele entrega a sua vida para Jesus. Tiago, ele é morto a fio da espada. O carrasco pega a espada e começa a roçar na garganta de Tiago, o sangue espeje pelo chão. E o sangue que jorrava naquele chão era a semente do Evangelho. O Evangelho que eu e você tem acesso hoje foi através de sangue. O Evangelho que eu e você tem acesso hoje foram através de pessoas que deram a vida para Jesus. Foi através de uma igreja que se ofereceu, entregou a sua vida pelo Evangelho e por amor a Cristo. Não era uma igreja que estava disputando quem pregava mais e quem pregava menos. Não era uma igreja que estava disputando quem tinha mais agenda e quem tinha menos agenda. Não era uma igreja que estava disputando quem tinha cargos maiores e menores. Não era uma igreja que estava preocupada em estar nos melhores templos, com os melhores líderes. Não! Era uma igreja que estava focada em agradar a Deus e levar a sua palavra e entregar a sua vida para Deus. Porque para aquela igreja, viver é Cristo e morrer é lucro. Hoje a gente vê que as nossas igrejas, e eu não estou falando de placa, eu não estou falando de denominação, eu estou falando em geral. Muitos pregadores disputando teologia, quem prega mais, quem entende mais, quem tem mais sabedoria, quem louva melhor, quem louva pior, quem tem mais membro, quem tem menos membro. Igrejas fazendo panelinhas, grupinhos, aleluia. A igreja que está se autodividindo, perdendo o amor, perdendo a misericórdia, sendo que o Evangelho se resume em duas coisas: amor e misericórdia. E hoje vemos que realmente o amor de muitos se esfriou por multiplicar a iniquidade. Vemos igrejas divididas, igrejas que perderam o amor, a misericórdia. Deus me levantou para pregar para muitas pessoas. Deus me levantou para pregar aquilo que muitos já não querem mais pregar, para alertar o povo que a vontade de Deus ainda permanece, porque o mundo quer adaptar a palavra conforme a vontade do mundo, mas não é nós que temos que adaptar a palavra para nós, somos nós que temos que se adaptar à palavra de Deus. Se a palavra do Senhor diz, eu digo. Se a palavra do Senhor se cala, eu me calo também, irmãos. Hoje vemos que muitas igrejas já não tem mais amor, já não tem mais compaixão. Se vê uma pessoa ferida no precipício, é igual o levita, é igual o sacerdote que vê a pessoa
finge que não está vendo. Pessoas que Deus confiou na mão delas um dom, um talento, e estão enterrando o talento que Deus deu por causa de poucas coisas, por causa de qualquer perseguição do inimigo, porque o inimigo quer ver você exatamente assim, de cabeça baixa, sem fazer nada para Deus. Porque o diabo ele não persegue quem não faz nada, o diabo persegue quem representa perigo para o reino dele. Se você está sendo perseguido, se você está sofrendo a afronta do diabo, porque ele sabe que você representa um perigo para ele. O diabo ele não vai perseguir aqueles que são dele, irmãos. Por que vocês acham que o diabo perseguia aquela igreja? É porque aquela igreja representava uma ameaça para ele. É por isso que ele tentava de todas as maneiras calar a boca daqueles profetas, dos apóstolos, matando eles. Se fosse coisa de homem, Deus faria por si mesmo, mas como era obra de Deus, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar ela. E quanto mais matava os cristãos, Deus levantava mais e mais cristãos, irmãos. E hoje existe cristãos em todos os 4 cantos da terra, porque a igreja de Cristo é uma igreja inabalável. Tiago ele foi morto, e a Bíblia nos diz que prenderam também a Pedro. Quem era Pedro? É aquele que negou Jesus 3 vezes. Mas quando soube do seu erro, chorou amargamente. Diferentemente do que fez Judas Iscariotes quando vendeu Cristo por 30 moedas de prata. O que Judas Iscariotes fez? Foi e se enforcou. Porque existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso, a pessoa sente um sentimento ali, mas não muda. Arrependimento, a pessoa sente o peso e quer mudar. Pedro, ele se arrependeu do que fez, chorou amargamente. Cristo, quando ressuscitou, perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu 3 vezes: Senhor, sabes que eu te amo. E 3 vezes Jesus respondia: apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi quem andou sobre as águas. Pedro foi quem estava no monte da transfiguração. Pedro era um homem ignorante antes de receber a presença do Paracletos, do Espírito Santo. Pedro era um homem comum como eu e você. O que fazia Pedro ser diferente era algo que estava dentro dele, não por fora. Ai, meu Deus. Porque hoje muitos são enganados pela aparência, pela cor do terno que o pregador veste, pelo sapato que o pregador usa, pelo cabelo até o pé, pela saia até o pé. As pessoas observam essas coisas, sendo que a essência está por dentro e resplandece por fora. Porque muitos estão vivendo de aparência nos dias de hoje. Muitos estão vivendo de 2 caras na presença de Deus. Está chegando um tempo que muitas máscaras vão cair. Deus vai levantar, Deus vai trazer uma peneira e vai peneirar quem é dele e quem não é. E Deus já tem feito isso. Porque antes, há muitos anos atrás, a igreja estava lotada de pessoas, e hoje são poucas, porque Deus passou a peneira. Deus provou, e a prova vem não para Deus saber quem é a pessoa, porque Ele já sabe, é para a pessoa saber, é para a própria pessoa saber quem ela é na presença de Deus quando a prova vem. Deus tem passado a peneira e separado quem é dele e quem não é, quem é justo e quem é ímpio, quem é ovelha e quem é bode. Deus tem separado quem é luz e quem é treva. Cuidado, irmãos. Você que está de pé, tome cuidado para que não caia. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. O que fazia Pedro ser diferente era o compromisso com Deus. Era a sua aliança com o Senhor. Era a sua vida ilibada e pautada segundo aquilo que a palavra do Senhor dizia para fazer. Pedro, quando foi preso, irmãos, ele estava preso e guardado por 16 soldados. Eu não vi Pedro desesperado. Eu não vi Pedro se questionando a Deus porque aquilo estava acontecendo com ele. Eu não vi Pedro perdendo noite de sono, preocupado com o que iria acontecer com ele. Ai,
chorando. Eu não vi Pedro desesperado, perdendo o seu domínio, se destabilizando por causa dessa prisão. Você percebe, você consegue imaginar comigo o quanto aquele povo era diferente, irmão? Se hoje o boleto atrasar, a gente fica desesperado, irmão. Se as portas de emprego fechar hoje, a gente some da presença de Deus, a gente murmura, a gente reclama. Quando pessoas que a gente mais ama saem da nossa vida, a gente perde o ânimo de orar, a gente perde o ânimo de ler a palavra. Quando começamos a experimentar um momento de prova, de deserto, de tristeza, de angústia, paramos de ler a Bíblia, paramos de conversar com Deus. Você percebe o quanto a gente está longe daquilo que Deus esperava de nós? Qualquer coisinha faz a pessoa desistir no meio da batalha. Qualquer pessoa faz a pessoa parar no meio do caminho. E eu tenho um alerta de Deus para a tua vida. O diabo, ele não está no final do caminho, ele está no meio do caminho, esperando as pessoas desistirem no meio do caminho. É lá que ele está esperando as pessoas desistir. Porque ninguém desiste no final, as pessoas desistem no meio. E é lá onde o diabo está. Aonde vamos parar? Se a gente não tem disponibilidade de dar o nosso de melhor para Deus nos momentos das crises e da dificuldade. Porque quando tudo está bem na nossa vida, a gente vem para a igreja, a gente ora, a gente louva. Mas quando Deus começa a provar, quando Deus começa a permitir lutas virem, o que a gente faz? A gente esquece de Deus. Tem pessoas que só lembram de Deus quando a luta vem, irmão, quando a prova vem. Mas quando a gente que está aqui perseverando e vem uma luta, muitas vezes a gente para de orar. Porque a gente quer que as coisas resolvam do nosso jeito. E não como Deus quer, não conforme o jeito que Deus quer que resolva. Pedro não se desesperou, Pedro ele não perdeu noite de sono, ele teve uma noite tranquila. E Pedro chega a um ponto que a Bíblia diz que Pedro estava dormindo, irmãos. Versículo 6, enquanto Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados. Versículo 6, Pedro estava dormindo dentro de uma prisão guardado por 16 soldados. Esse homem é normal, irmão? Se você fosse preso hoje, nessa época, qual seria a sua reação? Hoje a gente não paga um preço que se quer na presença de Deus, por amor a Ele. Porque na verdade a gente só quer, a gente não oferece, a gente só quer receber, a gente não quer oferecer. Pedro estava dormindo, Pedro estava em paz. Pedro não estava preocupado com aquilo que iria acontecer com ele na terra, mas ele estava focado naquilo que iria acontecer quando ele morresse e fosse para o céu. Aquela igreja não tinha sua vida por preciosa era fazer a vontade de Deus. Essa palavra está me cortando aqui no meu coração também. Deus ele quer conserto, Deus ele quer mudança, porque Ele está voltando. E não é qualquer um que vai subir. Deus ele não está preocupado com multidão, irmãos. Se Deus estivesse preocupado com multidão, Ele levaria todo o povo que Ele tirou do Egito para a terra prometida. Nós estamos como povo no deserto, estamos simbolicamente nos 40 anos no deserto. E nesses 40 anos Deus está peneirando. Deus está separando quem Ele vai separar para levar para a terra prometida. E enquanto Pedro estava preso, sabe o que a igreja estava fazendo? A igreja não estava nas redes sociais falando, olha notícia, o cristão que estava pregando na igreja foi preso, o pregador da palavra está preso, olha notícia, boa notícia aqui pessoal, o pregador da doutrina está preso, foi encarcerado, olha que pessoa hipócrita, estava pregando ontem e agora está presa. Gente, olha, o pregador que estava pregando a palavra de Deus está preso. Aquela igreja não estava nas
que faz ganhar dinheiro é você aproveitar da queda de alguém e fazer isso virar notícia. Você já percebeu essas páginas de fofoca no Instagram? Elas ganham dinheiro em cima de mentira, em cima de derrota dos outros. E muitas igrejas fazem isso. Fazem festa na morte de alguém. Comemoram com a derrota do seu próximo. Comemora com o fracasso do irmão. Festeja quando o irmão desvia e fala: gente, cadê aquele irmão que antes estava dando ceia, que antes estava pregando, pastoreando? Aí a pessoa vem: olha aqui, ó, tá fumando droga, tá bebendo, tá se prostituindo. Nossa, mas que mediocridade, né? Nossa, irmão, você viu? Fulano caiu, fulano adulterou. Menina, não acredito, sério? É, menina, olha aqui a foto, ó o que ele está fazendo, olha o que ele está aprontando. Fazendo notícia com a derrota dos outros. É isso que estamos vendo nos dias de hoje. E aquela igreja de Atos estendendo a mão para ajudar. E as pessoas fazendo isso nos dias de hoje. Está faltando bom samaritano na igreja, irmãos. Está faltando bom samaritano na obra eclesiástica. Está faltando homens e mulheres que defendem o irmão que caiu. Está faltando homens e mulheres que param de ficar falando mal da vida dos outros e oram em favor da vida dela ou dele. Chega disso, irmão. Chega de ficar olhando mal para o irmão que entra na igreja, para a irmã que entra na igreja. Se converte, se arrependa. Você não foi chamado para ser juiz. Você foi chamado para ser embaixador do céu na terra. Você foi chamado para representar a Cristo. E o que muitos da igreja estão fazendo hoje em dia? Chega um irmão com roupa diferente na igreja, uma irmã com roupa diferente na igreja, e a pessoa fica olhando de qualquer jeito para ela. Quem é você, rapaz? Será que você não anda com o retrovisor da vida dentro do seu carro? Não, irmão. Aleluia. O Espírito Santo está me dando uma autoridade nesta noite. O que você faz quando fica sabendo da queda de alguém? Você propaga ou você ora? Aleluia. Qual é o teu próximo? Porque Deus ele não nos chamou para ele abençoar só nós, não, irmãos. Deus nos chamou para sermos abençoados, para abençoar todos à nossa volta também. Porque a obra de Deus é coletiva, não é individual. Você não vai ver Deus abençoando ninguém na Bíblia, uma bênção só para aquela pessoa. Quando Deus abençoou José, foi para alimentar uma nação inteira. Quando Deus abençoou Davi, foi para trazer a arca da aliança, a presença de Deus, novamente para Jerusalém. Quando Deus abençoou Noé, foi para salvar a sua família do dilúvio. Você não vai ver Deus abençoando uma pessoa individualmente, só para ela. Quando Deus nos abençoa, é para que nós vamos abençoar aqueles que estão ao nosso redor também. Aquela igreja fica impressionada. Aquela igreja fazia contínua. Opa, então quer dizer que ela não orava um dia só. Fizeram campanha de oração por ele. Tem gente que pede oração, a pessoa só ora 1 hora e esquece da pessoa. Contínua, está na Bíblia, contínua oração, versículo 5. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Resultado, Deus ouviu. Deus enviou um anjo. E o anjo nem precisou tocar na porta, o portão para tirar Pedro, a porta abriu automaticamente. As algemas foram arrebentadas. Pedro passou entre os 16 soldados, porque a oração de um justo tem muitos seus efeitos. Quando a igreja ora, não tem prisão, não tem algema, não tem soldados do inferno que possam resistir quando Todo-Poderoso estende a mão para livrar, para sarar, para curar, para levantar, para restaurar. Não tem inferno que consiga impedir o agir de
Glória a Deus. Aleluia. Glória. Pedro foi liberto por causa da oração da igreja. Aleluia. O poder da oração derruba muralhas. O poder da oração derruba crise de ansiedade, crise do pânico, vício. A oração joga isso tudo por terra. A gente começa a levantar e pular na presença de Deus, porque o segredo sempre foi na oração, e a oração tem se tornado algo muito difícil nos dias de hoje, porque o diabo ele sabe do poder da oração de um crente. Deus ele não deixa um justo desamparado. E Deus ele quer que a igreja volte a orar. Ele tem poder para resolver os seus problemas, para te libertar daquilo que te prende. Não olhe para a situação, descansa em Deus. Eu tenho passado por momentos difíceis, mas o meu Deus tem me guardado até aqui. Até aqui Deus tem nos feito muito bem, e eu louvo a Deus. Porque enquanto muitos não querem mais saber de Deus, nós estamos aqui firmes. Enquanto muitos estão no carnaval, zombando de Deus, nós estamos aqui adorando o nome. Quem recebe essa palavra, bate palma.